Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial do TwinCat Vision. Nesse vídeo aqui eu vou apenas explicar o que foi, como funciona esse programa que a gente utilizou no vídeo passado, né? Então no vídeo passado a gente veio aqui e criou um file source e adicionamos algumas figuras aqui. Nós também criamos um PLC, adicionamos duas bibliotecas, sendo a Utilities e a Vision. E copiamos o código que a gente baixou lá do GitHub da Backoffice. Aqui é um código que funciona, já foi testado. E nós também fizemos o link aqui. Sem esse link aqui não vai funcionar, porque esse link é o que diz que o file source está vinculado a esse bloco aqui, né? E além disso, a gente ativou a licença de 7 dias gratuitamente. E foi isso, né? Depois disso a gente já conseguiu visualizar, ativamos a configuração aqui e a gente já conseguiu visualizar as imagens. Agora eu vou dar mais alguns detalhes. Bom, primeiro, falando um pouquinho sobre as variáveis que foram criadas, né? Primeiro aqui a gente tem o HR, que nada mais é do que um HResult. Esse aqui tem uma função importante aqui dentro do código, né? Ele basicamente evita que a gente execute uma linha sem que a linha anterior tenha sido bem sucedida. FB Câmera, que aqui a gente tem o FBVN Simple Camera Control. Esse aqui é um bloco funcional que controla a interação ou com a câmera ou com o File Source Control. Ele é um bloco mais simples, porque geralmente nas aplicações a gente pode utilizar ou bloco específico para a câmera ou bloco específico para o File Source Control. Aqui a gente tem também o enumerador, ele é um ETCVN Camera State, ou seja, enumerador, TwinCat Vision Camera State, estado da câmera. E aqui a gente tem duas variáveis que são referentes à imagem, né? A primeira é o IP ImageIn, que é uma variável que recebe a imagem. Então, quando o nosso file source aqui começa a disparar as imagens vão ser inicialmente armazenadas nesse IP ImageIn. Eu vou explicar em mais detalhes o funcionamento dele depois. E a gente tem aqui o IP ImageIn DISP, que é TwinCat Vision Displayable Image. Ou seja, é uma imagem que pode ser mostrada na tela. Essa imagem aqui, ela não pode ser mostrada na tela. Ela é uma imagem apenas para o efeito de processamento. Ou seja, ela é uma região de memória que contém a imagem, porém é apenas para processamento, apenas para você rodar os algoritmos de visão. Se você quiser visualizar o que está na imagem, você vai precisar dessa outra variável aqui, que serve apenas para mostrar na tela. Além disso, a gente tem o Wint aqui para dizer, basicamente contar a quantidade de imagens que já foram disparadas. É isso. Vamos dar uma olhadinha no código aqui embaixo agora. Aqui a gente tem o eState, vai ser um fb camera.getState, então é basicamente o fb câmera. E aqui a gente está adquirindo o estado da câmera. Geralmente, na maioria dos projetos de visão, essa é a primeira linha do código, que é justamente a gente precisa saber em que estado está a nossa câmera. A câmera tem uma máquina de estados e ela pode estar em diversos estados, né? E aqui a gente tem apenas alguns deles. Primeiro, a câmera pode estar em erro. Se a gente está com a câmera em erro, a gente vai aplicar um reset na câmera. Perceba que a gente tem aqui o HR, que é o HResult, vai ser o fb câmera.reset. Mesma coisa para o acquiring. Então, se o estado ele é menor ou igual a acquiring, então a gente vai mandar a câmera iniciar a aquisição. Quando ela iniciar a aquisição em si, ela vai começar a disparar as imagens lá que eu mostrei para vocês a cada 2 segundos. Cada 2 segundos, uma nova imagem. E quando ela já passou para acquiring, aí sim a gente pode fazer a nossa mágica aqui de adquirir uma imagem. Como que funciona isso aqui? Primeiro, o HR não é a imagem em si. A imagem é o IP Image In. Isso daqui, na verdade, ele é um ponteiro. IP é de Interface Pointer, imagem in, ou seja, um ponteiro de interface para a imagem que vai ser entrada, que vai ser adquirida através da câmera.
Por que que é necessário um ponteiro? Porque a imagem em si, ela não fica salva dentro das variáveis do PLC. A gente tem funções aqui para manipular as imagens de dentro do PLC, porém, a imagem em si, ela fica dentro da memória ADS. O que que é essa memória ADS? Nada mais é do que essa memória aqui, ó, a memória do roteador, que inicialmente a gente configurou em 32 megabytes. 32 megabytes é o padrão, porém, para projetos mais complexos, a gente deve certamente aumentar essa quantidade de memória aqui, porque caso contrário não vai ser suficiente, né? Então, para projetos maiores, a gente deve aumentar isso aqui para 128, 256 ou até 1 GB de memória ADS, dependendo do projeto. Então, maravilha. A gente tem isso aqui, ó, e quando o nosso file source lá, quando ele disparar uma nova imagem, que é feita a cada 2 segundos, então quando o nosso file source disparar uma imagem nova, aqui a gente vai ter o HR, e o HR, através dessa funçãozinha aqui, a gente vai ter o succeeded, que essa função aqui verifica se o HR foi bem sucedido. E na nossa IP image in vai ter uma imagem que vai ser diferente de zero. Basicamente é isso. Então, para que serve o HR? Aqui nesse caso, e em todos os outros, na verdade, o HR serve para visualizar se a função anterior foi bem sucedida. Porque nesse caso aqui, ele só libera uma imagem nova a cada 2 segundos. E entre uma imagem e outra, esse HR aqui não vai dar bem sucedido. Então, justamente, ele não vai entrar aqui. Isso evita com que a gente rode o próximo algoritmo, que seria esse aqui, ó, para transformar numa imagem que pode ser mostrada na tela, esse Transform into Displayable Image, sem que a gente tenha uma imagem válida aqui. Caso contrário, a gente pode ter um erro no nosso PLC, ou simplesmente suponha que cada um desses algoritmos de visão aqui leva um tempo para ser processado. Adianta eu começar a processar um algoritmo complexo como esse, sendo que a gente já sabe que a imagem que está vindo aqui não é uma imagem válida? Com certeza não adianta. Então, justamente por isso que a gente tem o HR. A função do HR é justamente essa: evitar que, uma vez que esse não foi bem sucedido, ele não processe o restante do código. Bom, aí suponha que a gente tenha esse aqui bem sucedido e o IP ImageIn diferente de zero, significa que tem alguma coisa aqui no IP ImageIn. Ele vai dizer que uma nova imagem foi adquirida, então ele vai basicamente contar, e ele vai chamar os algoritmos de visão, que é basicamente transformar em uma imagem displayable, transform into displayable image. A gente tem também um outro aqui, apenas para conhecimento, a gente pode ter aqui o copy into displayable image. Esses dois fazem a mesma coisa. A diferença é que esse aqui de cima, ele copia, porém ele mantém a imagem original. Então, o IP ImageIn, que é a imagem que está entrando, caso eu utilize esse primeiro aqui, a imagem IP ImageIn ainda é válida. Agora, caso eu use o segundo aqui, ele pega essa ImageIn, copia para o ImageIn Display, de maneira que eu consigo ver o conteúdo dela através do nosso consigo visualizar aqui através do nosso ADS Image Watch e consigo também visualizar na tela do TwinCat HMI. Porém, a IP Imaging ela fica zerada depois, a gente não consegue fazer mais nada com ela. Então, por que que eu uso esse e não esse aqui, já que esse aqui mantém a imagem original? Por que que existe os dois? Porque esse aqui, ele é muito mais rápido do que o primeiro. O primeiro ele precisa fazer uma série de manipulações aí com a memória e, portanto, ele precisa de bastante tempo para rodar. Então, quando eu não preciso novamente da imagem, eu apenas rodo esse algoritmo que é o Transform into Displayable Image e eu consigo visualizar a imagem na tela e não vou precisar mais dela depois. Então, basicamente é isso. Vou apenas fazer o login novamente aqui e a gente consegue visualizar aqui. Opa,
a gente consegue facilmente visualizar aqui as imagens que estão sendo enviadas a cada 2 segundos. Bom, então é isso. Isso foi uma breve explicação do funcionamento desse algoritmo mais básico aqui. Nos próximos vídeos a gente deve entrar em assuntos mais complexos, mas por enquanto é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo.